Muito boa tarde, como estão as coisas? Tudo bem por aí? Muito bom estarmos juntos, vivermos juntos esse estudo, esse estímulo à boa vontade, esse exercício para nos abrir a mente, a visão, a audição à vida. A vida é a própria ferramenta de viver bem a vida. A sabedoria popular revela que Deus dá o frio conforme o cobertor. Ao lado dos problemas estão as soluções. O que pensamos ser problemas são as soluções. É só ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Com a perspectiva espiritual, as doenças, por exemplo, fonte de tantas das nossas perturbações, as doenças são cura. O que pensamos ser o mal é o bem. A doença do corpo físico é a manifestação da desarmonia do corpo espiritual e expressa-se no corpo físico para que nós, buscando aquilo que vemos, curemos aquilo que não vemos. Gosto muito da comparação, alguns de vocês já me ouviram falar dela, que algumas pessoas que numa vida desprezaram a paternidade e a maternidade pela violência, pela negligência, pelo abandono de filhos, numa outra pode vir com dificuldades na geração dos filhos. E aquilo que para as pessoas é um inferno, motivo de revolta, depressão, raiva, é na verdade a cura. Porque nessa vida atual, aquele que desprezou em vidas passadas a paternidade e a maternidade, correndo atrás de tratamentos, gastando, se desgastando, lutando pela fertilidade e quando não pela adoção, algo vai se reconstruindo dentro dele. Essa luta toda pela cura, pela fertilização in vitro, pela adoção, vai reconstruindo no coração das pessoas a paternidade e a maternidade perdidas. O câncer nada mais é do que uma esponja que limpou nossas almas dos venenos que nós mesmos acumulamos. No que nós víamos problema, com uma boa vontade, com uma perspectiva ampla e profunda, vamos descobrir solução. Que essa nossa busca por uma expansão da perspectiva nos qualifique cada vez mais a boa vontade, a aceitação e a coragem. Aceitação daquilo que não podemos mudar e coragem para mudar o que só nós podemos. A começar sempre por nós mesmos, não é? Muito bem. Bem nesse campo, nesses exemplos, vamos hoje falar sobre as emoções.
é um assunto vasto. De maneira nenhuma poderíamos pretender exaurir, dar conta, resolver a questão emocional do mundo, das pessoas, nem mesmo de mim mesmo. Mas nós carregamos sentimentos desequilibrados manifestos por emoções tóxicas. Hoje se fala de relações tóxicas, quando os outros intoxicam, envenenam nossas vidas. Poucos falam de emoções tóxicas com as quais nós mesmos intoxicamos e envenenamos nossas vidas. E hoje a pergunta para Emmanuel é exatamente sobre a emotividade. Vejamos o que se leva ao orientador. Pergunta 169, da segunda parte desse livro, O Consolador, um livro fantástico, vale a pena a aquisição, a pesquisa, o estudo. Na pergunta, então, se leva a questão seguinte para Emmanuel: a emotividade deve ser disciplinada? Um exemplo muito pertinente é o exemplo de um rio. Supomos, é muito antiga a comparação das emoções com a água. Certo? Suponhamos então um sitiante que tem um rio que atravessa o seu sítio, mas que sofre com falta d'água. Por quê? Porque o rio, em largos períodos do ano, seca. E ele fica sem água para as culturas, para as criações, para ele e para sua família. O que fazer? É possível que a solução para alguns dos sitiantes que sofrem esse problema seja o armazenamento de água. Como um exercício aqui, pensemos uma represa. Esse sitiante faz uma represa e só colocar um muro retendo o fluxo da água é uma medida inteligente ou suficiente para resolver o seu problema? Em primeiro lugar, construindo o muro, deve se preocupar o sitiante em conter o fluxo das águas apenas quando esse fluxo for abundante. Na seca, não se pode fazer isso, ou quando tiver um fluxo pequeno de água. Porque se ele retém o fluxo pequeno de água, faltará para o seu vizinho de baixo. Então, a sua represa, a nossa represa, das águas e das emoções, devem observar os ciclos. O autoconhecimento é caminho fundamental para a nossa evolução. Observe os seus próprios ciclos. Como que emoções surgem, quando elas surgem, que prejuízos a emoção indisciplinada já trouxe para você. Então, o nosso sitiante, que passa períodos do ano sem água, observando o ciclo do seu rio, do rio que passa pelo seu sítio, percebe que em outras épocas do ano
o fluxo de água é gigantesco. Atrapalha as culturas, leva casas, construções. Então é tão destrutivo o rio, no caso que passa pela propriedade desse homem, na abundância quanto na falta. Para exemplificar, que nós muitas vezes ficamos passivos, parados, inertes perante a vida. E isso, sem dúvida, é um mal. Não nos indignamos, não nos encorajamos a fazer nada. Vivemos passivos muitas das horas do testemunho, nas horas em que é preciso testemunhar, agir, passamos passivos. É a nossa seca. Em outros momentos, em que deveríamos conter nossas raivas, explodimos, nos prejudicando e prejudicando as pessoas à nossa volta. É o rio do nosso sitiante, é a nossa emoção. Que fazer? Represa? Sim, mas para represar as emoções quando no período das cheias, da abundância. Basta, no entanto, represar as emoções? Isso será realmente bom? Ninguém pode fazer uma represa de um rio sem fazer um vazadouro. Uma represa sem um vazadouro é um perigo. Todos aqueles que apenas reprimem as suas emoções se candidatam ao estouro da represa, provocando maior prejuízo do que aquele mesmo da cheia, de forma que a sua solução se torna um problema maior do que o problema que ela queria resolver. É preciso ter um fluxo programado das emoções. Alguns que fazem isso numa roda para gerar alguma forma de energia, movimentam moinhos, geram energia, geram luz. Olha que imagem bonita, não é? Então pergunta-se a Emmanuel, a emotividade deve ser disciplinada? Vamos ver a resposta dele? Qualquer expressão emotiva deve ser disciplinada pela fé, porquanto a sua expansão livre na base das incompreensões do mundo pode fazer-se acompanhar de graves consequências. Muitas são as pessoas que, a título de espontaneidade, a título de expressar a verdade, acarretam graves consequências para si e para os outros. É a emotividade indisciplinada que Emmanuel aqui classifica como a fé, a grande disciplinadora da emotividade. Porque a emotividade dirigida pelo interesse próprio, pelo apego, pela ganância, pela dominação, tem gerado violências individuais, violências no casamento, no trabalho, no trânsito. São emoções
indisciplinadas. E não estamos falando, vamos repetir, na repressão às emoções, pura e simplesmente. A disciplina aqui começa com um autoconhecimento, como o nosso sitiante observa o ciclo das águas do seu rio. Nós precisamos conquistar a capacidade de autoobservação, de observação das nossas emoções. E sim, conhecendo a nós mesmos e as nossas emoções, quando essas emoções abundam, quando ocorre a cheia dos rios, precisa haver uma represa pronta a conter o fluxo indisciplinado das emoções e das águas. Uma pessoa que conhece o que lhe irrita, quando surge uma situação que potencialmente pode irritá-la, ela vai prevenida, ela vai observando-se com enorme atenção, com duplicada atenção. No dizer do Evangelho, no dizer de Jesus, ela se vigia. Mas se vigia como? A receita de Jesus é vigiai e orai para não cair em tentação. A receita de Emmanuel aqui é de disciplinar a expressão emotiva pela fé. A oração é um ato de fé. As receitas são convergentes. O que é disciplinar a emoção pela fé? É expandir a crença, a certeza em si de que não cai mesmo uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. De que absolutamente tudo que nos acontece é como remédio num perfeito hospital, é como lição numa perfeita escola. Mesmo os remédios amargos, as lições difíceis, as cirurgias, as provas intensas, tudo no hospital e na escola perfeitas de Deus é para o nosso bem. E esse é o enquadre que devemos dar às nossas emoções. Para podermos direcionar, por exemplo, a raiva. Disciplinar a raiva. Do que você tem raiva? O que lhe causa indignação? É ruim ou é bom ter raiva? É ruim ou é bom se indignar? Ora, meus amigos, do jeito que a Terra está hoje, do jeito que nós mesmos vivemos nossas relações, será bom não se indignar com nada? Como assim? A emoção bem direcionada é a base da autotransformação, é preciosa, é energia. Só precisamos contê-la e, ao mesmo tempo, dar uma vazão, direcionar essa energia positivamente. A raiva bem direcionada, ela faz prodígios. Então, tudo parte, todo o processo de disciplina da emotividade começa da autoobservação.
Você precisa conhecer os tipos de pessoas, as situações, os fatos que lhe tiram do sério. É urgente. Senão você vai sempre viver na inconsciência, explodindo e se explodindo na vida. Quantas situações você já provocou, quantas perdas você já teve, a quantas mais perdas você vai se candidatar se não fizer essa autoobservação. Não para se punir, mas para se conhecer. Uma pessoa que tem como ponto fraco a bebida, uma pessoa que tem como ponto fraco os jogos, se receber um convite de jogos ou num ambiente de abundante bebida, uma pessoa que tenha problema no consumo, se for a um mercado, a um shopping center, já tendo observado, já tendo admitido o seu vício, a sua fraqueza, ele vai observar, vai caminhar com o seu cavalo chucro em rédea curta, conter-se, atentar para si mesmo, evitar desequilíbrios, violências, desperdícios, com a ajuda do alto. Com a certeza da perfeição de tudo que existe. Que brigar com a vida é um desastre. Quem briga com a vida perde sempre. Quem briga com a vida, briga com o dono da vida, que é Deus. Aluno que briga com as lições não passa de ano, repete, repete, repete. Doente que não aceita os remédios, recai, não recebe alta, não se cura. Não é assim? Repetindo a resposta curta de um assunto tão importante de Emmanuel. Qualquer expressão emotiva deve ser disciplinada pela fé. Porquanto sua expansão livre na base das incompreensões do mundo pode fazer-se acompanhar de graves consequências. Tem sido assim em nossas vidas. Temos sofrido e feito sofrer exatamente por essa expansão livre no sentido das incompreensões do mundo. Temos sido incompreendidos nas nossas emoções e temos gerado incompreensão pelas nossas emoções desequilibradas. Falta-nos vigilância, falta-nos autoconhecimento, falta-nos oração, falta-nos conexão incondicional, crescente, compreensão da ação de Deus, que escreve certo por linhas tortas. Que professor nos dá lições difíceis, mas as lições difíceis são aquelas que mais nos promovem. Os tratamentos dolorosos, muitas vezes, são aqueles que nos libertam, como uma cirurgia, de problemas graves. Vejam que tema fundamental em tão poucas linhas, não é? Sejamos estimulados por esse estudo de hoje ao autoconhecimento, à autocontenção, à sublimação das emoções na arte, no trabalho, nas expressões positivas, no serviço, no ser útil. Seja útil. Transforme em luz as suas emoções, que antes causavam destruição, que não podem ser simplesmente reprimidas
sem um bom direcionamento. E que esse bom direcionamento parta da certeza da fé. Porque a emotividade com fé, ela nos limpa, nos libera, nos cura de dois terríveis mal direcionamentos da emoção, que são a revolta e a pena de nós mesmos. É mentira que o mundo está todo errado. É mentira que o mal está prevalecendo. Se julgamos assim, é porque não compreendemos a ação de Deus. Assim como é mentira que nós sejamos vítimas da violência e da incompreensão dos outros. Se julgamos assim, é porque não nos conhecemos e não entendemos o projeto terapêutico, o projeto didático de Deus. Desafie-se, estude aqui e por conta própria. Adquira esse livro e faça o seu próprio estudo. Leia o Livro dos Espíritos. Literatura não falta. Faltam mentes de boa vontade e de coragem, de aprender fora e dentro. E depois de cada aprendizado, dispor-se a pequenas, mas sólidas mudanças pela prática do bem. Autoconhecimento, conhecimento e prática do bem são os eixos do nosso trabalho. Muito bem, Mônica Silva, dando graças a Deus, a Circunmenir Cajazeira, Marco Aurélio Trindade falando da boa nova, Igor Galvão, já entendi, mas a dor da despedida momentânea é ruim. Procurando entender a lição para não me entregar à dor. Não se entregar à revolta, à pena de nós mesmos. E termina ele dizendo assim: porque dói cada vez mais a falta da minha filha. Da minha parte, tenho certeza que da parte de todo o grupo, nós nos solidarizamos com o Igor. Mas a certeza de que não é injustiça para a sua filha limpa porções cada vez maiores da revolta. A certeza de que não é injustiça contra você, Igor, limpa parcelas cada vez maiores da pena de você mesmo. E se dispondo a essa limpeza constante de porções cada vez mais maiores e mais fundas, você vai avançar do entendimento que você já tem para a aceitação que todos nós precisamos alcançar. Ótimo caminho para você e para todos nós, meu amigo. Mônica Silva saudando os amigos desencarnados e encarnados, que todos eles, nas nossas relações, nas nossas mentes, nos nossos corações, recebam o melhor dessas nossas energias. Vibrações da Mônica também pela paz mundial, pelas vítimas dos desastres, dos acidentes, que todas as vítimas acolhidas no plano espiritual recebam as nossas melhores energias para o seu tratamento e que as famílias dessas pessoas sejam também acolhidas, atendidas, tratadas. Mônica Silva dando o seu boa noite a todos, assim como Inir Cajazeira, Igor Galvão, Adelaide Dias. Sejamos capazes, cada vez mais, de nos conhecer, de nos conter e de bem direcionar os nossos potenciais. Que essa mensagem avance para o mundo todo, mas que essa mensagem avance para nós mesmos, para cada um de nós.
com coragem, com lucidez, com determinação. Paz e bem, um grande abraço a todos e até a próxima.